Fala galera, professor Anderson na área, vamos aqui falar da aula 1, Crise do Império Romano e Início da Idade Média, aula inicial para qualquer turma de SpaceX, aula essa que é essencial para você entender a transição desse mundo antigo para o mundo da Idade Média. Então é importante a gente pensar que esse mundo da Idade Média que entra, ele vai ter elementos do mundo antigo, e você vai ter esse processo de transição de maneira violenta. É um processo de transição que passa por uma certa violência, onde você tem que entender como é que funciona esse mundo romano, né? Então, assim, primeiramente está aparecendo esse mapa imenso de Roma. Roma se tornou um grande império na antiguidade, um dos maiores da história, né? Em questão de tempo, em questão de dimensão. Tem outros maiores, mas Roma tem uma importância significativa até para você entender a construção da história no sentido geral. A gente, na historiografia, cai muito na Grécia por conta de todo o legado de sentido político, democracia e Roma, quanto às estruturas da república que a gente tem até hoje, como o Senado, como a ideia de pensar a lógica do poder legislativo, então a Cúria Romana. É muito importante pensar o legado romano, as leis das 12 tábuas, a ideia de você ter um registro legislativo. Então é importante pensar Roma como uma semente para algumas instituições que a gente tem hoje na questão política, assim como a Grécia também alimenta isso. E Roma deixou um legado significativo na Europa, né? Roma ocupou, como você consegue ver no mapa, o que hoje é o Grã-Bretanha, França, Península Ibérica, Norte da África, Itália, a região da Península Balcânica, Iugoslávia hoje, Turquia. Então você tem a região da Palestina, você tem uma presença românica, né, em todo o Mediterrâneo. E essa presença românica no Mediterrâneo, que até deu o nome, né, do mar, a partir como eles controlavam tudo, de Mare Nostrum, nosso mar, né? O Mediterrâneo se tornou um mar românico mesmo, porque afinal você percebe que todos os portos do Mediterrâneo estão sob posse românica, né? Roma controlou tudo nesse sentido. E aí é importante pensar que é o seguinte: o Império Romano se construiu a partir de uma máquina de guerra, a partir de um processo de constante conquista, onde você obtinha terras, ouro, pilhagem, escravizados. Então você precisa ter essa máquina de guerra constantemente trabalhando. Essa máquina precisa trabalhar o tempo todo. E isso é um problema. Por quê? Porque chega um momento em que essa máquina de guerra ela não consegue se estender. Você tem que entender que a gente vive uma era em que tudo é andando a carruagem. Você não tem, por exemplo, força veicular no sentido de combustão como a gente tem hoje. Você não tem uma tecnologia a combustão e uma redução de fronteiras, não, é tudo ou a cavalo, ou a carruagem, ou a pé, então é viagem de dias, de meses, então é muito complexo você perceber essa dimensão. Você tem um território que é basicamente toda a Europa, né? E essa toda a Europa, para você controlar isso, você tem que ter tropa em todas as fronteiras. Você entra em limites geográficos, você percebe que você domina o litoral africano e você não consegue avançar além do deserto. Não tem sentido, você está ali do lado do Saara. Então, como é que você domina isso? Para que você mantém tropa ali? Então, você tem limites geográficos, limites territoriais, você tem limites materiais para você conseguir avançar ainda mais com esse mundo romano. E o que acontece? A partir do século III, eu vou começar a perceber dificuldades nesse mundo românico. Você vai começar a perceber, a partir do século III virando para o IV, uma deficiência no sentido de você poder obter recursos, uma deficiência de você obter tropas, de você obter recursos para você manter esse mundo. E aí o que acontece? A gente começa a usar o termo dos gigantes em pés de barro, que é o quê? Que é o mundo romano, que é um mundo esse marcado por um monstro, uma coisa imensa, mas que começa a se enfraquecer internamente. Você percebe o aumento da pobreza, você percebe a dificuldade da produção de alimentos, você percebe algo que está aqui no slide, está aparecendo, né? O crescimento do cristianismo, que entra em choque direto com a figura divina do imperador. A gente tem que entender que eu tenho um politeísmo em Roma, que eu tenho uma religião greco-romana, que bebe dos deuses gregos na nomenclatura romana, né? O Ares, que vira Marte,
o Poseidon, que se não me engano vira Netuno. Então você vai tendo as transformações. O Zeus que vira Júpiter, você tem essas transformações, essas adequações, e você mantém ainda a figura do César como uma figura de um imperador muito poderoso, de um imperador que tem uma figura divina. Aí você tem uma religião como essa, que apresenta um Jesus Cristo, um Salvador, o cristianismo, que traz uma figura de Deus encarnado no homem, que é Jesus, né, a Santíssima Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo, e aí coloca em xeque essa figura romana. Então, primeiro, pensar o cristianismo como um gerador de crise, porque você vai ter uma religião que fala de uma vida eterna, de uma salvação, que fala, por exemplo, do paraíso, e aí pessoas pobres, não, aqui é o purgatório, aqui é uma aprovação divina. O reino dos céus, o meu reino não é deste mundo, né? Como Jesus falava. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então você tem uma composição metafísica do mundo religioso, da ideia de que quando você passar para outra vida, se você teve uma vida de fé, uma vida marcada na religião, você vai ter uma vida boa. Isso coloca em xeque a estrutura românica, né? Porque você começa a ter escravizados que começam a se sublevar, começam a se levantar, pessoas pobres que começam a questionar. Então você tem uma religião que é uma religião que instiga, né, a crítica ao modelo de governo, ao modelo político, a ideia do César como imperador. E é interessante comentar, vai aparecer aqui Diocleciano, Teodósio, Constantino, que são os três grandes que aparecem no edital da SpaceX e que fizeram algumas reformas. É interessante comentar, por exemplo, que lá no Edito de Milão, de Constantino, você percebe uma concessão, você percebe que Roma vai ter que ceder. Então daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso, quanto que acaba tendo que ceder de, olha, aceita a liberdade de culto dos cristãos, porque não tem jeito. Então vamos lá. É importante pensar também a entrada inicialmente pacífica de povos germânicos, e aí como eu comentei, você não consegue mais adquirir escravizados, e aí você começa a aceitar colonos germânicos, godos, visigodos, ostrogodos. Tô terminando de instalar. O Age of Empires 2, ele tem uma campanha dos godos que entraram de maneira pacífica no território romano, como trabalhadores rurais. E começaram a fazer parte até mesmo das forças romanas. Há relato. Toda noite, tenho as mesmas duas visões. Uma de um campo de talos de trigo balançando ao vento. Outra de chamas ardentes, cascos de cavalos no chão e gritos. Meu povo, os visigodos, vieram a Roma não como invasores, mas como um povo fugindo de um flagelo. Não, de uma praga enviada por Deus. Nós avisamos os romanos sobre o perigo iminente, mas fomos ignorados. Nos desprezaram e desconfiaram de nossa bondade. Fomos maltratados, nos deram terras inférteis. E quando sentimos fome, disseram para vendermos nossas crianças para comer. A guerra era inevitável, e nosso grande exército desferiu um golpe decisivo contra os romanos em Adrianópolis. Matamos o imperador deles e os forçamos a deixar nosso povo se acomodar em terras romanas. Nossa vitória ensinou aos romanos a não subestimarem os guerreiros godos. Em troca da terra que nos deram, nossos jovens serviriam nos exércitos romanos, lutando ao lado de nossos ex-inimigos. Quando irromperam as guerras entre a parte oriental e ocidental do Império, pegamos nossas lanças e servimos a Roma nas batalhas. Tem também o filme, vou botar a cena aqui, do filme Rei Arthur, que é um filme já antigo, deve ter mais de 15 anos, mas que mostra que tribos germânicas dentro do território romano cediam
seus filhos para treinar no exército romano, para trabalhar como soldados mercenários, como soldados germânicos, como uma tropa adicional, e prestavam serviço a Roma durante um período de tempo. Então é interessante pensar que os germânicos eles estão adentrando essa cultura, entende? Que a cultura está tendo uma introdução de povos germânicos e que vai, obviamente, começar a forjar um outro tipo de cultura, que vai ganhar espaço na Idade Média. Então é importante entender que eu vou ter populações germânicas que vão começar, primeiro, a entrar de maneira pacífica, né? E quando eu começar a perceber que os romanos não querem mais a entrada desses bárbaros, lembrando que a palavra bárbaro vem do termo estrangeiro, vem daquele que, o estrangeiro que vem de fora, o não romano. E esses bárbaros começam a temer a expansão de outros povos. Aí vamos se referir também, Jovem Pares 2 comenta, a história do Átila, o Huno, né? Um cara que é considerado a cólera de Deus, o homem mais periculoso, mais problemático da história da antiguidade, que sentia o cheiro de carne queimada e adorava, atacava os vilarejos, tanto é que ele era conhecido a cólera de Deus, né? O Átila, ele foi um cara que infligiu derrotas severas nos romanos e ele vai ser um cara que vai fazer com que as tribos de godos, visigodos, ostrogodos, germânicos comecem a fugir. E aí vai para onde? Ataca as fronteiras romanas. E aí você tem aqui uma imagem interessante, que é uma pintura que representa o saque à cidade de Roma sofreu no ano de 455. No século V, Roma foi saqueada várias vezes. Então é importante a gente entender, até olhar para cadê o mapa, as várias incursões bárbaras ali. Você está vendo incursão bárbara do século III, o ano 250, você está vendo no século IV, século V, a sua maioria. Então você percebe vikings, hunos, francos, anglo-saxões, burgúndios, lombardos, hunos, vândalos, todo mundo entrando nesse mundo romano e mostrando aí que esse mundo romano ele tá frágil. Eu gosto de fazer uma analogia em sala, que é dizer que é um elefante que ele não tem mais força, né? E aí ele tá bambo. E aí as hienas vêm e vão dando mordida nas pernas do elefante, e o elefante brum, tomba. Então, por exemplo, você até tá reparando no mapa e você percebe que o Império Romano está dividido em dois pedaços, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Eu vou comentar sobre isso logo em breve. Por quê? Porque faz referência a uma tentativa de dividir o Império Romano para evitar altos gastos, cada lado cuidando do seu, e assim sobreviver. Então eu deixei de ter um elefante para ter 2 cavalos. Só que um cavalo morreu. Qual? O Império Romano do Ocidente. Morre em 476. Então vamos lá, voltando. Você tem essa perspectiva dos bárbaros atacando as cidades, saqueando Roma o tempo todo, e aí a cidade se torna um espaço perigoso, e você começa a perceber a migração de pessoas para o campo, buscando as fortalezas dos patrícios, de guerreiros, de cavaleiros. Você já começa a falar de uma galera que está se defendendo no campo no século V. Antes do Império Romano ruir, você já começa a perceber fortalezas no âmbito rural, de uma galera saindo das cidades. Isso é interessante para a gente pensar depois os feudos. E essa galera vai, obviamente, buscar proteção. Então você já começa a formar essa ideia dos trabalhadores rurais, dos servos, a herança do colonato, né, da lógica romana, de o colono que trabalha na terra, do patrício. Então você começa a perceber essa relação de proteção, né? E aí é importante pensar isso, tá? Voltei aqui rapidinho para pensar essa ideia de que você está tendo essa situação. Aí vamos lá, vamos falar dos imperadores. No século 3, 4 e 3 e 4 aqui, o 5 não está sendo tratado. O 3 e o 4 está trazendo imperadores que governaram o império e tentaram, de certa forma, impedir a falência imperial significativa. Como? Quais foram as iniciativas para fazer isso? Você teve a figura do Diocleciano. O Diocleciano aprovou a Lei do Máximo. Lei do Máximo é essa que tinha o objetivo de quê? De tabelar o preço dos alimentos para evitar a inflação, para evitar o caos urbano. Então você tem um Diocleciano que tenta fazer isso com o objetivo de acabar com o caos social da falta de comida. Você tem o Constantino, que vai ser responsável
pela aprovação do Edito de Milão. Né? O Constantino, como eu comentei com vocês, que ele vai ser aquele cara responsável por fazer a concessão de não dá para combater os cristãos, então vamos ceder. Como vai ceder? Vai ceder de que forma? Vai ceder no sentido de, a liberdade de culto vai ser concedida e isso, obviamente, favorece a sobrevivência da cristandade. Então, Constantino, com o Edito de Milão, é importante pensar que essa concessão reduz o problema religioso no Império Romano, reduz essa tensão com a cristandade. O que se fala é que Constantino teria sido o primeiro imperador cristão, né? E que com isso, isso favorece essa concessão. Ele também vai ser responsável pela cidade de Constantinopla, ao que depois vai se tornar a capital da Turquia, ou a sede do Império Romano do Oriente. Então vamos lá. Para a gente concluir essas transformações dos imperadores, tem a figura do Teodósio, que o Teodósio ele vai fazer duas coisas que eu acho relevantes. Primeiro, o Edito de Tessalônica, onde você vai ter a aprovação de cristandade como religião oficial, com uma perspectiva oficial do mundo romano, então uma concessão plena. E você também vai ter a divisão do Império Romano em dois. Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. E aí, de novo, aquele mapa, cadê o mapa? Ó, o mapa aí, articulando essa realidade do mundo romano, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, para evitar a sua falência, né? E aí, vamos lá. O que a gente tem? Né, os bárbaros, como eu já comentei no começo, entraram de maneira pacífica. No século V já começa a virar caos, já começa a virar loucura, já começa a virar constantes ataques às fronteiras romanas, até que na segunda metade do século V, para ser mais exato, no ano de 476, o rei dos Eros, Odoacro, ele entra na cidade romana, mais um saque, mas desta vez o caro Odoacro, que você repara na imagem ali, com uma espada na cintura, com um chapéu com as asinhas, então tem uma referência germânica aí, e você vê o Rômulo Augusto, que foi o imperador deposto dos romanos pelo Odoacro. Aí você vê o Rômulo Augusto na imagem agachado. Eu vou dar até um zoom na imagem para você ver, ampliar. Você vê ele agachado com a coroa, entregando, olhando para o Odoacro, e o Odoacro recebendo isso. O Odoacro que vai ser esse primeiro rei da cidade de Roma. Não me lembro até quando ele fica. Posso até verificar, colocar um adendo. Ficou não muito tempo, mas você tem ali, de fato, a queda do Império Romano do Ocidente. E, obviamente, que isso é um passo para iniciar a Idade Média. A queda do Império Romano do Ocidente é visto como um marco para o fim da Antiguidade início da Idade Média. O que é interessante aqui é que depois, 10 séculos depois, no século XV, eu vou ter a queda de Constantinopla, em 1453. A queda do Império Romano do Oriente é um marco para o fim da Idade Média. O SpaceX já cobrou isso. Já vou botar até a questão. Marcos da passagem, né? O fim da Antiguidade, queda do Império Romano do Ocidente. Fim da Idade Média, queda do Império Romano do Oriente. Então você tem no século V, 1476, e no século XV, 1453, os marcos da Idade Média. O início da Idade Média, 476, e o fim, 1453. E aí, obviamente, que com o esfacelamento, com a queda desse gigante em pés de barro, os seus pequenos pedacinhos vão começar a construir aquilo que a gente vê como Idade Média, como feudalismo. Beleza? Tranquilo? Vou ficar aqui no bloco 1, daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa aula com o bloco 2 e essa Idade Média que se constitui aí. Valeu?